Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje a gente tem em mãos os escritos de Josival dos Santos, do livro A Arte de Encontrar Paz em Si. É quase um manual gentil para olhar para dentro, sabe? Um respiro necessário nesse mundo tão barulhento que vive puxando a gente para fora. É um convite mesmo. A gente sabe bem como é, né? Correndo atrás de metas, buscando a felicidade lá fora, e quando percebe, a conexão consigo mesmo ficou pelo caminho. Pois é, aquela voz interna que deveria ser nossa bússola acaba quase silenciada, né? Exato. Então, nossa missão aqui hoje é investigar juntos algumas ideias bem fortes desses textos. A principal, talvez, seja essa. Paz não é uma linha de chegada. É prática diária. Uma construção. Isso, uma construção. Vamos conversar sobre o valor do silêncio, sobre se aceitar sem se acomodar, como lidar com as marcas do passado e, claro, a importância de saber dizer não e de simplesmente desacelerar um pouco. Vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Bom, o ponto de partida do autor é quase uma provocação, né? Por que a gente tem tanto medo do silêncio? Ele não se esquiva, ele admite o próprio receio inicial de parar e encarar o que tinha dentro. Sim, ele chega a descrever esse estado como carregar uma tempestade portátil. Uma imagem muito forte. Nossa, tempestade portátil. É, e a fuga parecia a única opção no começo, né? Uhum. E essa honestidade, pra mim, é o que fisga logo de cara, sabe? O autor não fica romantizando o silêncio. Pelo contrário, ele descreve como pode ser desconfortável no início, quase um espelho que não mente. Um espelho que não mente. Duro encarar. Sim, ele flight as mágoas guardadas, os arrependimentos, aquilo que ficou por dizer. Pode doer? Claro que pode. Mas o argumento dele é que essa clareza, por mais crua que seja, é libertadora. É ali que começa a separação entre o que me aconteceu e quem eu sou de verdade. Essa separação é fundamental. Deixar de se definir só pelos eventos, né? Sejam externos ou internos. E como essa relação com o silêncio muda para ele, então? Ah, a transformação é notável. O silêncio deixa de ser esse inimigo assustador e passa a ser visto quase como um companheiro, sabe? Um amigo que se espera. Interessante isso. A ponto de ele usar a metáfora de fazer café para o silêncio. Fazer café por silêncio. Adorei. É lindo, né? Simboliza uma aceitação profunda, um acolhimento daquilo que antes era temido. É nesse espaço silencioso, sugere o texto, que se começa a desmontar tal tempestade portátil e encontrar um eixo interno. É um primeiro passo essencial para a paz que não depende tanto das circunstâncias lá fora. Entendi. Essa imagem de fazer café para o silêncio é ótima. E me parece que essa aceitação do que o silêncio revela conecta direto com outro ponto crucial que ele explora. A diferença entre aceitar quem se é e, bom, simplesmente se conformar, desistir de mudar. Sim, total. Ele mesmo conta que confundiu as duas coisas por um tempo, né? Exato. E essa distinção é vital e, nossa, muitas vezes super mal compreendida. O autor descreve o desgaste imenso de tentar ser quem não era, de viver como personagem, tipo para agradar ou se encaixar, chegando ao ponto de estranhar a própria imagem no espelho. Imagino o cansaço disso. Demais. E a aceitação, como ele entende depois, não é resignação passiva, de jeito nenhum. É, na verdade, parar a guerra interna contra o que já é real no presente. Parar a guerra interna, isso ressoa forte. É como se a gente gastasse uma energia enorme lutando contra nós mesmos, né? Contra nossas falhas, nossa história. Exatamente. E o paradoxo fascinante que o autor apresenta é que, ao cessar essa luta, ao aceitar o ponto de partida atual com honestidade, uma quantidade enorme de energia liberada. Faz sentido. Aquela energia que antes era consumida pelo conflito interno, pela autocrítica, agora fica disponível para mudança genuína, sabe? Para o crescimento. A ideia central é muito poderosa. Eu já sou digno agora, mesmo com minhas imperfeições. Mesmo agora. Sim. O crescimento, então, não vem da autoagressão,
da chicotada, mas de um lugar de autocompaixão, de gentileza consigo. A frase que captura isso é ótima. Aceite o que é e então transforme o que pode ser. Aceite o que é e então transforme o que pode ser. Gostei muito disso. Mas aceitar o presente também implica lidar com o que ficou para trás, né? Com certeza. E o autor não foge desse desafio. Ele descreve o passado de uma forma muito sensorial, com cheiro, cor, som, quase como uma visita inesperada que se senta na beira da sua cama. Nossa, essa descrição é vívida demais, né? Mostra o quanto o passado pode ser presente, invasivo até. E a tentativa de simplesmente, sei lá, esquecer a força, como o autor argumenta, muitas vezes tem um efeito contrário. Faz as memórias gritarem ainda mais alto por atenção. É verdade. Tentar esquecer só piora às vezes. Pois é, a perspectiva que ele oferece é diferente. O passado não precisa ser apagado, ele precisa ser ouvido. Ouvido. Como assim? Isso não significa ficar remoendo a dor, o sofrimento. É uma escuta diferente, sabe? Não é reviver o trauma ou a dor sem parar, mas dar um lugar àquela memória. Reconhecer o impacto que teve, sim, mas sem deixar que ela dite as regras do presente. É entender a história sem ser refém dela. Entendi. A metáfora que ele usa é muito boa. O passado se torna um capítulo, não o livro inteiro. Um capítulo, não o livro inteiro. Isso. E implica também desmontar algumas crenças, tipo aquela ideia de que se agarrar à dor significa manter vivo o amor por quem se foi ou pelo que se perdeu. O amor pode morar na saudade gentil, na gratidão, não necessariamente no sofrimento contínuo. Faz muito sentido isso. Reconhecer o capítulo, mas continuar escrevendo o livro. Isso exige coragem, imagino, porque soltar o controle sobre a narrativa da dor abre espaço pro incerto, né? Pro novo. Exige coragem, sem dúvida alguma. Soltar o que é familiar, mesmo que seja doloroso, em troca do desconhecido é um salto de fé. Mas o autor posiciona isso como algo essencial para a leveza, para que a vida possa fluir e trazer novas experiências. É um processo de integração, não de amputar a própria história. Integração, não amputação. Boa. E falando em integração e leveza, o tema do perdão surge quase que naturalmente, né? Especialmente o auto-perdão. Uhum. O autor contrasta o quão difícil pode ser se perdoar comparado a perdoar os outros. Aquela imagem do tribunal dentro da cabeça com o juiz que nunca descansa é muito forte. Quantas vezes a gente não fica nesse ciclo de e se eu tivesse feito diferente? Nossa, esse tribunal interno é implacável para muita gente. E a ruminação sobre erros passados não altera o fato, né? Só aprofunda a culpa e o sofrimento no presente. Exato. A visão que o texto traz sobre o auto-perdão é a de um ato de honestidade radical. Não é passar a mão na cabeça ou fingir que nada aconteceu, não é isso. É olhar para o erro, reconhecê-lo, aprender o que for possível com ele e, o mais importante, se dar a permissão para seguir em frente. Se dar a permissão. Mas como fazer isso na prática? Reconhecer a humanidade por trás do erro, talvez? Exatamente isso. É entender que muitas vezes a gente erra tentando acertar. Ou porque não tínhamos as ferramentas, a maturidade que temos hoje, ou porque estávamos agindo a partir das nossas próprias feridas, sabe? Sim, sim. O auto-perdão, nesse contexto, não apaga o passado, mas devolve a agência sobre o futuro. Liberta da prisão da culpa. E o que é interessante é que o autor volta a esse tema mais pra frente no livro, sugerindo que não é um evento único, tipo um botão que você aperta e pronto, perdoado. Não é tão simples assim, né? Não mesmo. É mais como uma prática contínua, quase um ritual diário de soltar o peso da autocrítica excessiva. Uma prática diária. Isso reforça muito a ideia central de que a paz é uma construção ativa, né? Não um estado passivo que a gente alcança e pronto. Perfeito. E isso me leva a outro ponto que o autor aborda com muita vulnerabilidade: a dificuldade em dizer não. Ele se descreve como a pessoa do sim, sabe?
sempre com aquele medo de decepcionar os outros. Essa é uma armadilha tão comum. O desejo de ser aceito ou de evitar conflito leva muita gente a dizer sim para tudo e todos, mesmo quando isso significa dizer um sonoro não para as próprias necessidades, para os próprios limites, para o bem-estar. E o resultado é? O resultado é o que o autor descreve. Um cansaço que vai além do físico, sabe? Um esgotamento que entra na alma. É pesado. Nossa. E qual foi o ponto de virada para ele nessa questão do não? Foi a percepção de que cada sim que ele dava, sem convicção, sem querer de verdade, era um não para si mesmo. O primeiro não que ele conseguiu dizer com firmeza, mesmo que a voz estivesse trêmula pelo medo da reação do outro, trouxe uma sensação inesperada e libertadora de espaço. Espaço. Sim, como se, ao colocar aquele limite, ele tivesse recuperado um pedaço de si. E esse aprendizado sobre o não está intimamente ligado a outra realização importante que ele teve, a necessidade de desacelerar. Ele descreve uma vida vivida como se estivesse atrasado para tudo, sabe? Aquela correria constante que culminou em burnout. É a dupla dinâmica do esgotamento moderno, né? A dificuldade em impor limites e a pressão pela aceleração constante. Como que esses dois se conectam na busca pela paz? A conexão é total. Dizer não é a ferramenta para proteger seu espaço interno, sua energia. Não é sobre construir muros intransponíveis, mas sobre ter uma porta que você controla, decidindo o que entra e o que não serve para você naquele momento. Uma porta que a gente controla. Gostei. E desacelerar, por sua vez, não é preguiça ou falta de ambição, como muita gente teme. É a decisão consciente de sair do piloto automático, de parar de viver a vida como se fosse só uma sequência de tarefas urgentes para praticar. Sair do piloto automático. Isso. É nesse ritmo mais humano, mais calmo, que a gente recupera a capacidade de notar as pequenas coisas, de sentir o próprio corpo, de saborear um momento simples. A paz, argumenta o autor, não consegue fincar raízes no borrão da pressa. Ela precisa de pausa, de presença. E essa presença mais calma também permite algo fundamental que o texto aborda: escolher melhor as batalhas. Né? Quanta energia a gente desperdiça em discussões inúteis, em conflitos pequenos que só roubam nossa tranquilidade. Sem dúvida. A paz aqui não é sinônimo de passividade ou de evitar todo e qualquer conflito, de forma alguma. É sobre desenvolver a sabedoria de discernir. Discernir o que exatamente? Discernir o que realmente importa. O autor sugere fazer perguntas internas simples, mas poderosas. Isso realmente importa para mim? Isso é meu para carregar? Vale a pena trocar minha paz por essa discussão? Muitas vezes, a maior força está em escolher não engajar, em deixar ir o que não é essencial. Isso não é fraqueza, é estratégia de autopreservação. Estratégia de autopreservação. E essa escolha de onde colocar energia também se aplica ao mundo interno, às emoções. O autor confessa que, por muito tempo, ele viu sentir, tipo chorar, sentir tristeza, como fraqueza. E, por isso, engolia tudo. Uma crença muito comum e muito prejudicial. Reprimir emoções é como tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água, né? Exige um esforço enorme e, uma hora ou outra, ela escapa com mais força ainda. É verdade. O autor descreve isso como carregar uma mochila de pedras que ninguém vê. A mudança de perspectiva é ver o sentir não como fraqueza, mas como coragem. Permitir-se sentir é como abrir uma janela, deixa o ar circular, traz alívio, mesmo que às vezes entre um vento mais frio. Entendi. A paz interior, portanto, não é a ausência de emoções negativas, mas a capacidade de permitir que todas elas existam, cumpram sua função e passem, sem a gente se identificar permanentemente com elas. Faz sentido. Todo esse processo que a gente conversou, o silêncio, a aceitação, lidar com o passado, dizer não, desacelerar, escolher batalhas, permitir sentir, tudo isso parece culminar num conjunto de práticas mais concretas, né? Quase como ferramentas para o dia a dia. Exatamente. O autor amarra essas reflexões todas em práticas que podem ser cultivadas diariamente.
Uma delas é a gratidão silenciosa. Gratidão silenciosa? Não aquela gratidão performática de rede social, sabe? Mas um reconhecimento interno, genuíno das pequenas coisas boas que muitas vezes passam batido na correria. O cheiro do café de manhã, um raio de sol entrando pela janela, uma palavra gentil que alguém disse. Isso funciona como um contrapeso natural para a negatividade e para a ansiedade. Um contrapeso. Legal. E a dificuldade de ficar no presente? A mente que sempre foge para o passado ou para o futuro? Ele aborda isso como um desafio constante, claro, mas essencial, porque a vida só acontece agora. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. Trazer a atenção de volta para o presente, mesmo que por breves momentos ao longo do dia, é um treino fundamental. Um treino. Sim. E junto com isso, ele enfatiza muito a autocompaixão. Se a gente vai errar, se vamos ter dias difíceis, se somos imperfeitos por natureza, precisamos aprender a nos tratar com a mesma gentileza que a gente ofereceria a um amigo querido passando pela mesma situação. Isso quebra o ciclo vicioso da autocrítica feroz. A autocompaixão como o antídoto para o juízo interno implacável. Precisamente. É reconhecer a própria humanidade. Isso inclui até encontrar beleza na imperfeição, nas cicatrizes que contam nossa história, nos erros que nos ensinaram lições valiosas, aceitar o próprio ritmo, sem a tortura da comparação constante com os outros, também faz parte desse pacote de aceitação. E o silêncio volta aí. O silêncio volta aqui como o espaço onde essa autocompaixão pode florescer, onde a alma encontra força, sabe? São práticas que, somadas, transformam a busca pela paz num ato contínuo de amor próprio, de cuidado consigo mesmo. Uau! Olhando para tudo isso que a gente conversou, a partir dos escritos do Josival dos Santos, fica muito claro que a paz não é um destino idílico, né? Aquele lugar perfeito sem problemas. É mais como uma habilidade, um conjunto de habilidades internas que se cultiva dia após dia. Exato. Abraçar o silêncio, aceitar quem a gente é, com luz e sombra, fazer as pazes com a nossa história, através do perdão, especialmente a nós mesmos, né? De forma contínua, dominar a arte do não e a sabedoria do desacelerar, dar espaço para sentir, praticar a gratidão e a autocompaixão. É definitivamente uma jornada, não um ponto final. Exatamente. E talvez a reflexão que fica pairando no ar depois dessa nossa conversa seja justamente sobre o começo dessa prática diária. Dentre todas essas portas que o autor nos mostra, o silêncio intencional por alguns minutos, a busca ativa pela gratidão nas miudezas do dia, o momento de autocompaixão quando o erro acontece, o esforço de respirar fundo e voltar para o presente. Qual delas, sabe? Mesmo que experimentada de forma mínima, quase como um teste. Qual delas poderia ser um primeiro passo? Isso. Qual delas poderia ser um primeiro passo individual para começar a desvendar essa paz que, como o texto sugere tão lindamente, já mora aí dentro, só esperando um pouco de espaço e atenção para se revelar. Uma pequena mudança de hábito no relacionamento consigo mesmo pode ser o início de uma transformação bem maior. É algo para se pensar, né?